Paulo Roberto Dantas Brandão é economista, é jornalista, é advogado e exerce todas essas atividades com muita competência. Na última segunda-feira, dia 1º de março, ele fez uma conferência durante a reunião do Rotary Club de Aracaju Norte, presidido pelo rotariano Elito Ora Fontes Menezes, e que contou com a participação do governador do distrito 4.391, Luiz Cruz, e da secretária distrital, Yara Cruz, o casal que governa o distrito 4.391 do Rotary Internacional. Mas o importante é que a conferência de Paulo Roberto Dantas Brandão teve como tema a economia em crise em tempos de pandemia, onde ele faz uma análise muito original, comparativa, da atual pandemia que o Brasil está vivendo com a crise que viveu no início do século XX, em 1918, com a gripe espanhola. Também faz um paralelo entre a crise econômica do mesmo período do início do século XX e a atual crise econômica brasileira. As análises de Paulo são originais, as análises de Paulo são muito profundas e todos que tiveram a oportunidade de ouvi-lo se entusiasmaram com a originalidade das ideias desse economista do estado de Sergipe. Vamos ouvir Paulo Roberto Dantas Brandão. Foi só o Jorge autorizar, tá vendo? Olha, reparem, eu não quero encher muito o saco de vocês, mas eu queria fazer um paralelo entre a última epidemia, a última pandemia que a gente conheceu, quer dizer, pandemia no seu sentido lá, uma epidemia mundial, né? Que foi a gripe espanhola de 1918. Com a última crise econômica global, tá? Que foi a crise do subprime de 2008, aquela quebra dos bancos, etc., com as consequências da pandemia atual. Ou seja, o que nós vimos na última pandemia, na última crise, e agora que a gente vive uma pandemia com uma crise, tá? Certo? Então, mais ou menos a ideia foi essa, não sei se é feliz, mas foi isso que eu pensei, tá? Falando rapidamente sobre a crise a pandemia de 1918, que foi a pandemia da gripe espanhola. Só um parênteses que não está aí, é o seguinte, a gripe não foi espanhola coisa nenhuma, a gripe surgiu, teve seu foco no interior, no meio oeste americano, e foi para a Europa a partir das tropas americanas lá em plena Primeira Guerra Mundial. Foi chamada de gripe espanhola porque era o único país que não estava na Primeira Guerra Mundial, era a Espanha, e onde apenas era o único país onde as notícias saíam. Então, noticiou-se que na Espanha uma grande gripe, uma grande epidemia por lá pela Espanha, e todo mundo passou a conhecer como a gripe espanhola. É engraçado que a gripe chega ao Brasil de navio, né? Naquela época chegou de navio. Hoje a nossa pandemia, o nosso vírus lá do Covid chega de avião, chega mais moderno. Ela chegou no navio, a bordo do Demerara, que era um navio de passageiro inglês, que ele saiu de Londres, aportou em Lisboa, deixou alguns passageiros no Recife e já deixou um grupozinho lá do vírus lá para o Recife e de lá para o Rio. No Rio foi que se alastrou, o Rio foi que a grande
o grande centro que disseminou para o Brasil todo à época. O navio chegou no Rio em 16 de setembro, tá? E começou por volta lá do porto, etc. Mas interessante que as aglomerações, a teimosia, etc., não é da agora. A grande explosão veio com um baile do Clube dos Diários, que era o clube chique da época, no dia 12 de outubro, onde o pessoal se aglomerou, tá? As aglomerações que nós reclamamos hoje, desde aquela época. Então, nesse baile lá do Clube dos Diários, em 12 de outubro, a pandemia estourou. Tá? Houve uma segunda onda com a esquadra brasileira. O Brasil não tem uma participação efetiva na Primeira Guerra Mundial. A esquadra brasileira, no final da guerra, já no meados de 18, da Primeira Guerra, em meados de 18, recebeu a missão de se fundear em Dakar, e de Dakar comboiar todos os navios que vinham do Atlântico Sul. Todos os navios de carga, de passageiros, etc., que vinham do Atlântico Sul, tinham que aportar em Dakar. Em Dakar, eles eram formados comboios e ia até Gibraltar. E esses navios eram escoltados pela esquadra brasileira, pelos navios de guerra brasileiros, que entregava à esquadra britânica o comboio em Gibraltar e pegava num comboio todos os navios que estavam em Gibraltar, que tinha com destino no Atlântico Sul, e levavam até Dakar. E como o Demerara, lá em Dakar, a esquadra brasileira quase que foi, a tripulação da esquadra brasileira quase que foi dizimada pela gripe. Houve navios que ficaram simplesmente sem tripulação. Teve que ocorrer uma redistribuição de marinheiros e oficiais entre os navios, porque teve navio que teve a sua tripulação praticamente dizimada pela gripe. E quando essa esquadra veio de volta, foi uma segunda onda, etc. Agora, essa foi a chegada dessa pandemia ao Brasil, né? O número de mortos do Rio de Janeiro chegou a 16.900 e alguma coisa, tá? Diz que foram cenas dantescas que nós estamos mais ou menos como a gente viu em Manaus, etc., e aconteceu lá no cemitério do Caju, diz que eram os caixões lá, não dava para enterrar o pessoal, e estima-se em torno de 35 mil mortos em todo o Brasil, mas o foco foi o Rio, né? 35 mil mortos naquela época, em 1918, é uma pancada bem considerável, né? Mas em novembro, etc., o surto já tinha mais arrefecido, continuou pelo ano ou seja, ela foi extremamente virulenta, extremamente violenta, mas foi curta, tá? Final de 1918 já estava bem mais ameno a história, ainda se estendeu 1919 e até 1920 ainda houve casos, mas bem mais branda do que esperava, né? Que os médicos achava-se que os médicos analisavam como cada pandemia que duraria assim 6, 7 semanas extremamente violentas, mas depois eles começavam a regredir, né? Ao contrário da nossa atual, né? A nossa atual, a gente esperava lá em março, abril, que lá para julho a gente já tivesse uma boa, e não é isso que a gente está vendo, né? Então, a pandemia atual, ela toma uma característica muito diferente das pandemias anteriores e muito mais violenta, né? Tá? No Rio de Janeiro teve, agora falando em termos econômicos, sabe? Obviamente que a gente está falando ainda de uma economia agrária, agrário exportador, onde o café era o principal elemento de exportação, mas o Rio era abastecido por uma rede de granjas, de fazendas, etc., no entorno do Rio, e esses artigos, leite, ovos, etc., desapareceram. Isso levou a uma fome,
houve problemas sérios no abastecimento do rio, houve um desabastecimento muito violento. O preocupante é que não havia um colchão de proteção social, né? Não havia nada tipo esses auxílios emergenciais, Bolsas Famílias ou coisa do seguro-desemprego e coisas do gênero, né? Só sobrava caridade, e há relatos da época que somavam-se as pessoas à frente das igrejas. A igreja foi a grande responsável por socorrer essa população, né? Tá? Isso faz com que lá para janeiro de 20, etc., qualquer maneira, a vida já estava, de certa forma, voltada ao normal. Subsiste uma crise no setor exportador, principalmente em relação ao café, e aí é uma política de queima de estoques para segurar o preço no mercado internacional, etc., e que gerou uma crise que perdurou, né, até 29, com a queda da Bolsa, aquela grande crise mundial que ocorreu ali na década de 30, tá? Bom, então a gente vê que dessa pandemia, que foi em 1918, a gente não tem muita lição a tirar. Primeiro que a ciência à época, a tecnologia existente era muito mais baixa, não pode se comparar com agora, tá? A pandemia foi extremamente violenta, mas foi muito rápida, tá? E a economia brasileira era completamente diferente, não era uma economia industrializada, né? E a pandemia, quer dizer, houve problema em São Paulo, no Recife, em Salvador, em diversas cidades, mas a pandemia se concentrou mais no Rio de Janeiro, tá? Então, esse é o quadro da última pandemia que a gente teve, bem rápido, óbvio, né? Agora a gente passa, para poder traçar um paralelo, com a última grande crise financeira, grande crise econômica que nós vivenciamos, que foi a de 2008, a chamada crise do subprime, né? Por que eu estou traçando isso aí? Porque a pandemia atual levou a uma crise econômica, tá? E o que a gente quer mostrar é que, tanto quanto a pandemia que nós temos notícia, que é 18, quanto da crise de 2008, né, nós vamos viver coisas diferentes. Por isso, né, vamos dizer assim, a surpresa, por isso, vamos dizer assim, a novidade que é essa pandemia, tá? Bom, a crise de 2008 basicamente foi uma crise do sistema bancário, e ela tem suas raízes na década de 80, ainda na época Reagan, houve uma violenta desregulamentação do sistema bancário, com aquela tendência liberal, inclusive afrouxando regras do Acordo de Basileia, que é o acordo que regula o sistema bancário mundial, tá? Isso se há uma característica do sistema americano, que é que, ao lado de grandes bancos, existem pequenos bancos. Toda cidade, todo estado tem sua rede bancária própria. Há uma concorrência muito grande do sistema bancário, né? E essa desregulamentação dos Estados Unidos levaram a que qualquer outra instituição de crédito, aquelas tipos de caderneta de poupança, tipo a FedMe, outras, e seguradoras, etc., entrassem no sistema bancário, tá? Isso fazia com que, dos juros americanos, que já eram juros extremamente baixos, né, que houvesse uma competição por ganhos do centésimo ou do milésimo da taxa de juros, né? Isso fez com que os bancos procurassem saídas. Procuraram primeiro aqueles empréstimos aos países em desenvolvimento, que levou àquela grave crise no México, que atingiu também o Brasil, etc. E os bancos, então, tentaram ver, aconselhado por nossos colegas economistas, viu, Anselmo? Eles tentaram ver essa questão dos créditos hipotecários, do mercado
do mercado imobiliário americano. Eles entraram fortemente nesse mercado. Os economistas fizeram lá umas equações doidas, aquelas equações diferenciais estocásticas, etc., que tem variáveis aleatórias, e chegaram à conclusão simples que podiam falar com palavras, fizeram o seguinte: se vocês aumentarem a taxa de juros, vocês podem emprestar dinheiro aos seus clientes não primes, quer dizer, aqueles clientes que não estão com o seu cadastro em dia, tá? E vocês poderão ganhar dinheiro, porque esse aumento dos juros, entanto, compensaria o aumento de inadimplência. Além disso, o mercado imobiliário é um mercado seguro. Por quê? Porque você tem a garantia real do imóvel, né? O imóvel garantiria. E isso levou a que os bancos começassem a emprestar. Isso porque, eu repare, de modo geral, o crédito hipotecário ao cliente Prime, ao cliente que tem o seu cadastro em dia, já estava satisfeito também, né? Era um mercado que havia somente um crescimento vegetativo. E aí, em 1998, eles abriram a farra do crédito aos subprimes, né? Aqueles que não tinham o seu cadastro em dia, tá? Ou estavam desempregados, ou tinham empregos precários, etc. Bom, e para aumentar a segurança dessas operações que eram arriscadas, eles criaram esse título, que eram os CDOs, que eram obrigações de dívidas com garantia. Esses CDOs são chamados derivativos, ou seja, é um crédito que deriva de outro, tá? E eles faziam a cesta desses créditos hipotecários, de clientes primes com clientes subprimes, e repassavam esses créditos a instituições maiores, tá? E esse mercado cresceu no mundo inteiro de forma exponencial. Mas o que aconteceu foi que, depois de determinado momento, os subprimes, quando a economia deu um arrefecimento, os subprimes não tinham como pagar, a taxa de inadimplência cresceu assustadoramente, os bancos pequenos não tiveram como honrar esses derivativos, e aí os bancos grandes começaram a quebrar, que estavam forrados nesses derivativos, que foram Lehman Brothers, tá? Os bancos tentaram, de forma retomar esses imóveis, mas à medida que eles retomavam esses imóveis, ficava tomaram o imóvel, mas não tinham a quem vender e ficavam com custo de manutenção, com custo de condomínio, impostos, etc. Os bancos foram quebrando, né? Primeiro foi o Lehman Brothers, depois todo mundo, e o mundo entrou em recessão, tá? A crise financeira atingiu a economia real, ficou muito famoso um telefonema do presidente da General Electric para o secretário de Tesouro, dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com essa crise e não consigo dinheiro para tocar o crédito, para tocar a minha operação, né? Mas o governo dos Estados Unidos injetaram dinheiro para recuperar os bancos. O que eu quis dizer com isso é o seguinte: olha, essa foi uma crise financeira, tá? Aí, nós temos muito pouco para aprender com a pandemia de 1918 e nós vamos ter muito pouco para aprender nessa crise com a última crise que a gente viveu. Então, o que a gente está vivendo é algo inédito. A gente está vivendo uma pandemia inédita e uma crise inédita, tá? Por quê? Porque a crise atual não é uma crise do sistema financeiro. Nada tem do sistema financeiro, ao contrário, o sistema financeiro está intacto, aliás, lucrando para burro, tá? Bom, aí a gente entra na nossa pandemia, né? Na atual. A gente começou, tem um ano exato, a gente pensou que lá em junho, julho, a gente estava livre e não foi. A gente pensou que no final do ano não foi. A gente esperou que em 2021 tudo seria diferente, né? Ano novo, vida nova, etc. Não foi, tá? E houve pelo menos num primeiro momento, tá? Sim, essa não é uma crise cíclica, né? Diferente daquele de 2008. Então, nós temos como resultado, num primeiro momento, desemprego
quebra de empresa, né? Desemprego e, principalmente, uma falta de oportunidades para todos aqueles que são considerados autônomos, né? Bom, o que é que se diz hoje? Tá? Eu estava vendo essa semana a perspectiva dos economistas otimistas. Tá? O que é que dizem os economistas otimistas, grupo dos quais eu não faço parte? Tá? Eles dizem que a vida recomeçaria a voltar ao normal no segundo semestre, tá? Desde que, então isso não é uma certeza, tá? Todos os grupos de risco estejam vacinados até maio ou junho, tá? Como estava previsto lá no cronograma oficial, não sei se vai haver, e desde que não estourem muito as contas do governo. Tá? Nós vamos ter agora uma nova rodada de auxílio governamental, daquele auxílio, agora diz que vai ser R$ 250, não sei se vai ser suficiente, né? E não sei como é que vai ficar essa situação. Bom, então, mesmo esses otimistas preveriam um crescimento de 3,5% neste ano. Isso é atividade econômica no mesmo nível de novembro do ano passado. Não sei se a gente vai conseguir isso, tá? Essa é uma estimativa extremamente otimista que eu estava vendo dos coleguinhas economistas, tá? A questão dos empregos, o que se estima é que haja uma recuperação até o final do ano de 3 milhões de novos empregos, né? Ora, nós hoje estaríamos com 8 milhões de desempregados, né? Então, mesmo que nós recuperássemos esses 3 milhões, o que é positivo, mas ainda teríamos um saldo de 5 milhões de desempregados, o que não é uma recuperação, tá? Né? Como Keynes disse do Deus, não tem jeito. O governo tem que entrar fortemente, o governo tem que investir, por quê? Porque se você não tem demanda efetiva, você não tem quem compre de um lado, você não tem quem invista do outro, você não tem como segurar a renda. O único que pode criar moeda é o governo tem que entrar mesmo, tá? Obviamente que há um limite é você estourar demais as contas públicas, né? Aumentar demasiadamente o déficit público, mas é o governo que tem que entrar, não tem jeito, tá? Esse colchão de seguro-desemprego, Bolsa Família e principalmente do auxílio emergencial é que segurou um pouco no ano passado e que a gente não sabe como vai ser agora. Ou seja, estava todo mundo esperando que até no segundo semestre do ano passado nós tivéssemos uma boa e não estamos, né? Tá? Então, esse é o problema, esse é o grande dilema. O que fazer, mas vai ter que se fazer. Tá? Porque toda a população de baixa renda que está desassistida. Mas tem essas limitações, o limite do desequilíbrio da conta pública, emissão de moeda para financiamento de um gasto e os limites da inflação. São essas discussões que os economistas ainda hoje estão fazendo, tá? Nós temos ao contrário dos Estados Unidos, onde a gente tem um sistema bancário extremamente centralizado. No Brasil, nós temos uma concentração bancária muito grande, onde 4 bancos, 2 privados e 2 públicos, determinam todo o mercado financeiro. Está entrando um quinto, né, crescendo, etc., mas tudo passa pelo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa. Tá? Houve esse tempo, principalmente a época do auxílio emergencial mais forte, houve uma inflação de alimentos e de vestiários, mas as empresas, principalmente as empresas industriais, estão aprendendo a lidar com a crise, né? Estão encontrando fórmulas de saída, refazendo o seu portfólio de produtos, etc. Mas as empresas, de certa forma, aprenderam a lidar com a crise. O setor de serviços e turismo, esses estão sofrendo. Eu passei o carnaval em Salvador,
Pô, passou o carnaval em Salvador, coisa e tal, o máximo que pode fazer foi do circuito ali Barra Ondina, eu fiz a minha caminhada do final da tarde, isolado de qualquer pessoa, porque não tinha ninguém nas ruas, e isso é um prejuízo muito grande, e o setor não vai se recuperar tão cedo, é algo extremamente complicado, tá? E a gente fica numa expectativa do que é que vai acontecer com ele, né? Bom, mas há um velho ditado que diz que guerra, pandemias, etc., leva à consolidação de novas tecnologias, de novas formas de organização, que terão impacto no emprego. Então, toda vez que você teve guerra, você teve essas novas formas de organização surgindo. Quem estudou economia, quem estudou administração, mesmo quem estudou contabilidade ou engenharia, viu, por exemplo, trabalhou com novas formas, naquela época, novas formas de organizações de PERT, CPN, né, das pesquisas operacionais, tudo isso foram esforços de guerra, de planejamento de guerra, principalmente por dia D, né, que surgiram novas formas de administração que levaram até o final depois na economia real, né? Bom, nós vamos ter o seguinte, novas formas de concentração das atividades meio que já estavam ocorrendo e que vão cada vez mais se consolidando, né, dessas novas tecnologias. Deixa eu dar os exemplos. Almoxarifados, armazéns, setores de pessoal, de todos esses setores meios são concentrados nas matrizes, nos centros, onde for mais barato e pronto. Lembro-me que há uns 30 anos, eu no jornal ainda, etc., houve um movimento muito grande de alguns radialistas, de alguns jornalistas, porque o Banco do Brasil havia tirado a central de compensações aqui do Estado. Como tirou depois de tudo, acabaram-se essas centrais. Tem um órgão centralizado lá pela internet e estamos conversando, né? Outra vez foi quando o G. Barbosa retirou daqui o seu centro de distribuição, etc. Foi que retirou e vai retirar. Então, não há mais essas atividades, essa concentração. Ou seja, o sistema tende a uma centralização nos centros, né? E as periferias perdem todas essas formas de atividade meia. Fica na periferia somente as atividades fins. Novas formas de organização do trabalho são consolidadas, o home office, o teletrabalho, teleconferência, tempo parcial e temporário, obsolescência de partes da CLT que hoje não fazem mais sentido, né? Exemplo disso, eu participava com o doutor Pedro Moraes, que também é rotariano, com o doutor Frederico, que também é rotariano, e com outros advogados. Nós tínhamos um grande escritório, o MBAL, que era Moraes, Brandão, Amaral e Lima, etc. E tínhamos uma boa sede, tinha tudo. Apareceu uma oportunidade, o prédio pertencia à Fred, a empresa pagava um aluguel a doutor Frederico. Ofereceu uma oportunidade de ele vender o prédio, cada um estava entusiasmado em trabalhar em home office, está todo mundo trabalhando em home office, a gente nem mais sede tem, certo? Eu, por acaso, aluguei uma sala, porque eu tinha opção de tralhas, entre as quais a minha biblioteca, e estamos trabalhando o home office e a teleconferência. A gente, quando precisa, se reúne em teleconferência, como aqui estamos fazendo no Rotary, né? E as audiências hoje, a maioria das audiências são todas audiências também por teleconferência, tá? Eu me lembro que tive no final do ano uma audiência presencial num juizado, etc. Uma pequena, mas não mais tem isso, né? Certo? Então, essa realidade agora dessas novas formas cada vez mais vão sendo consolidadas, né? Essas novas tecnologias, elas primeiro vamos dizer, substituir o trabalho físico pelo trabalho cognitivo, né? Ninguém mais tem por que estar fazendo esforço físico, ninguém tem mais por que estar com a enxada ou está fazendo trabalho que possa ser
substituído por uma máquina, né? Mas hoje a gente já tem a inteligência artificial que já substitui o trabalho cognitivo. Muita coisa desse trabalho cognitivo está sendo substituído por inteligência artificial. Vis-à-vis o que acontece hoje com os algoritmos, né, nos aplicativos de internet, etc. Tá? Aprendizado de máquina, hoje as máquinas estão aprendendo. Há um caso que eu já citei, não vou me alongar a ele, do AlphaZero, que é um computador que aprendeu a jogar xadrez, não foi um computador feito para o xadrez, foi um computador de aprendizado de máquina que aprendeu a jogar xadrez e simplesmente venceu da máquina que era campeã mundial de xadrez, aprendendo ela própria a jogar xadrez. Tá? Então, quem quiser, tem o caso do AlphaZero, é fácil, tá? E é citado por Harari, Yuval Noah Harari, naquele livro 21 lições para o século XXI, que eu aconselho. Tá? Bom, e aí a gente chega a Sergipe. O pior de tudo em Sergipe é que Sergipe é pego no momento de transição, no momento de fim de um modelo para início de um outro modelo. Sergipe estava, como ainda está, com as finanças públicas exauridas. Esse mês o governo do estado fez um esforço e pagou o funcionalismo no mês, mas o funcionalismo só estava recebendo lá para o dia 12 do mês seguinte, ou seja, o governo estava entrando nas receitas do mês posterior para pagar do mês anterior, pagando o almoço com dinheiro que seria para pagar o jantar e por aí vai, né? E nós tínhamos o fim dos grandes investimentos estatais. Sergipe teve como base no modelo de desenvolvimento, o primeiro era baseado no açúcar e na indústria têxtil, fortemente, e na pecuária. Isso, em grande parte, já acabou, nós não temos praticamente mais a indústria do açúcar, só umas poucas usinas, também não temos mais as empresas têxteis, etc., substituído pelos investimentos mais lucrativos e mais eficientes. E nós tínhamos na Petrobras o grande guia de nosso desenvolvimento, a Fafem, o Projeto Potássio, o Porto, etc. O que é que a gente tem hoje? A Petrobras está saindo do Estado, vai ficar somente com os investimentos em água profunda, que são incertos ainda. Saiu o edital para a venda dos campos de terra de Carmópolis, a Fafem foi arrendada, já está em pré-operação, ninguém sabe como, mas saiu da Petrobras, e o Projeto Potássio está já se exaurindo mesmo nome, meu Deus, a Mosaico, que está lá, que comprou a Vale, o Projeto Potássio, tem a exploração da silvinita, que tira cloreto de potássio, já chegou ao seu limite. Havia um projeto para retirar o potássio da carnalita, cujo teor de potássio é menor, portanto, ninguém sabe como é que vai ficar. Bom, então ninguém espere mais grandes investimentos estatais, ninguém espere mais a Petrobras com empregos muito bons, muito estáveis, com uma parcela da população bem remunerada, etc. Esse tipo de emprego, esse tipo de organização não vai existir mais, né? Mesmo que a Petrobras permaneça no Estado com os campos em água profunda, como anuncia, esses campos em água profunda era apenas alguma coisa bem discreta como apoio em terra, tá? Então, essa de modo geral é o que eu tinha a falar, não sei se satisfiz, não sei se é isso que vocês queriam, que vocês estavam esperando. E estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Primeiramente, quero parabenizar aí pela apresentação do companheiro Paulo. Sempre brilhante, a gente sempre espera que ele traga boas informações, como trouxe agora. E eu queria pedir
que ele fizesse uma certa avaliação a respeito do seguinte: diante dessas últimas informações que ele trouxe, que a nossa economia, com base na exploração de minérios, tá certo? Na exploração, de um modo geral, de commodities, não tem diminuído nos últimos tempos. Como é que ele vê, que alternativas ele veria, que alternativas ele vê para médio e longo prazo? E aí eu coloco assim, você, Paulo, apostaria numa alternativa, por exemplo, numa indústria da saúde, tá certo? Ou então numa indústria da educação? São essas as perguntas. Posso responder? Repare, professor Lima, a gente tinha um foco, né, que era um foco na exploração dos nossos minérios. Isso não vem de agora, né, vem de muito tempo. Aliás, há notícias de que, quando Cristóvão de Barros veio a Sergipe em 1580, né, se não estou enganado, naquela expedição, primeiro para Vigal do bispo Sardinha, para conquistar uma passagem entre a Bahia e Pernambuco, as capitanias Bahia e Pernambuco, terra, e etc, etc. Havia, na verdade, subjacente a isso tudo, uma tentativa de conseguir o salitre, que ele tinha notícias na região que eles chamavam de São Cristóvão, que o salitre era essencial para a fabricação da pólvora, que era o grande diferencial dos portugueses em relação aos nativos, né? Então, nós tínhamos desde aí que a gente tem essa questão mineral, tá? Na década de 40 a gente discutiu barrilha, a gente discutiu petróleo. Na década de 60 a gente conseguiu a exploração do petróleo. Na década de 70 foi de uma ampla discussão dos outros minérios. Na década de 80 aí a gente conseguiu a questão do potássio, da exploração do gás através da nitrofértil, etc. E a gente ficou muito focado nessa questão dos minérios e faltou, em grande parte, uma expansão dessa visão do setor. Isso levou a que a gente conseguiu vitórias, a gente conseguiu derrotas grandes, né? A gente tinha competidores muito importantes, como a Bahia, como o Rio Grande do Norte. Nós não tivemos força política na época do dirigismo estatal e a gente perdeu muita coisa, ganhou algumas, mas perdeu muita coisa. Bom, todas essas nossas vitórias eram datadas, quer dizer, tinha um prazo de toda a exploração mineral, tem um prazo de exaurimento das reservas, tá? E o nosso grande problema foi que nós não pensamos no day after, nós não pensamos no que fazer, tá? Há uns 20 anos, a gente pensava num polo de educação, tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, umas 3 ou 4 universidades do porte de uma universidade de Tiradentes, à época, a gente achava que Sergipe se consolidaria como um grande polo educacional. Hoje eu não sei mais se tem espaço para isso. Todo mundo hoje tem universidade aí numa explosão, não sei. Um polo de saúde pode ser, né? O importante é o seguinte: a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que parar. Eu estava, pessoal, discutindo, quando a gente estava no Pensar Sergipe. Porra, vocês ainda estão pensando Sergipe? Então, tem que... É um pensar constante, né? Que agora nós estamos numa encruzilhada, o que fazer. Então, professor Lima, eu não tenho fórmula, não. Eu tenho aqui, a gente tem algo extremamente importante, que nós temos a disponibilidade de energia. Tá? Nós temos Xingó, temos agora a termoelétrica a termoelétrica lá da Barra dos Coqueiros, que é grande, e temos ainda a questão das possibilidades de usina eólica, a energia solar, etc. Tá?
Isso é uma boa disponibilidade, mas o que é que a gente vai fazer com ela? O que é que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não tenho. O setor de serviços é um setor, é uma saída, mas nós estamos com concorrência extrema. Nós estamos com concorrência, por exemplo, o setor de saúde. Pernambuco está se consolidando já como isso aí. Setor de tecnologia, Pernambuco está se consolidando como isso aí. Tá? Setor de turismo, Alagoas é consolidado como isso aí. Com a Bahia a gente não tem como concorrer. Tá? Então, modo geral, não sei, mas eu acho que é uma boa. Quando a gente sabe que não sabe, a gente pode discutir para encontrar uma saída. Muito bem. Foi uma satisfação muito grande ouvir a palestra do Paulo, até porque foi uma satisfação, mas não foi surpresa nenhuma, né? A rigor, eu não podia esperar uma palestra de dimensão menor. E ele foi de uma felicidade muito grande, porque ele, que domina muito bem, do ponto de vista econômico, histórico-econômico, os fatos que têm concorrido para alguns fenômenos positivos e negativos na ordem econômica, ele os relatou com muita propriedade a partir da grande crise da América do Norte, que levou também o resto do mundo praticamente, principalmente sob o aspecto financeiro, a uma crise enorme, e descreveu de forma objetiva, clara, técnica, mas fácil de entender, como se processaram essas crises, os determinismos que contribuíram ou não, que definiram. O determinismo, ele determina, ele decide, na realidade, ele impõe a crise. E aí, nós estamos aqui observando duas coisas. Uma delas me lembra um livro que eu li, que algum de vocês deve ter lido. Esse livro que me deu, inclusive, foi Lima, há algum tempo, ano passado, A Curvatura da Banana, né? Para definir, mais ou menos, num estudo que vem de Cabral até a era Bolsonaro, ele mostrando uma característica que eu não vou me demorar muito, do Brasil, que é o de permanecer na zona do conforto. Se eu estou numa zona confortável, eu não vou quebrar minha cabeça para inventar outras coisas. Isso está muito presente na economia, né? Porque nessa zona confortável, o Brasil optou por viver de commodities. E praticamente até hoje vive de commodities. Gasta um dinheirinho para desenvolver um processo industrial até o limite da utilização do commodity para a exportação e, com isso, se acomoda. O processo de desindustrialização do Brasil vem ocorrendo de uma forma declinante, vertiginosamente. Não é? A indústria, que já chegou a representar um percentual bem maior do PIB brasileiro, hoje está reduzido, se não me engano, a 10%, e olhe lá. Eu perguntaria, então, a Paulo o seguinte, essa é a minha preocupação. Como a gente vai conseguir restaurar o estado de certa tranquilidade e segurança desses milhões de brasileiros que estão aí desempregados, muitos deles com empregos que são de trabalho manuais, empregos que não são de exigência de qualificação intelectual, não é? Sabendo que quando a gente chegar a desenvolver atividades outras que assegurem um rendimento maior para os cofres públicos, isso não reverterá necessariamente
na solução para esse tipo de desempregado, porque a tecnologia vai avançando e vai cada vez mais dispensando aqueles que não estão altamente qualificados. A gente vê hoje, por exemplo, quando a gente vê na televisão os campos de soja, a gente vê dezenas de máquinas trabalhando, cada uma com uma pessoa dirigindo. Daqui a pouco não vai ter ninguém dirigindo, porque você vai ficar cá no computador, ou num equivalente, comandando as 300 ou 400 máquinas que estão no campo trabalhando. Então, do ponto de vista humano, como essa justiça social iria funcionar? É possível, com o desenvolvimento da tecnologia, a longuíssimo prazo, né, essa lacuna vá sendo substituída pela máquina utilmente, porque vai haver o falecimento de desaparecimento pelo falecimento de algumas gerações desqualificadas e as outras já vêm mais ou menos qualificadas. Só que a velocidade da tecnologia está sendo tão grande que dificilmente ela suprirá a necessidade de emprego mesmo das gerações mais novas. Então, eu gostaria de uma posição, de uma especulação, pelo menos, do Paulo sobre isso. Mas quero deixar aqui o meu abraço para ele, os meus parabéns, não só para ele, mas para nós todos que tivemos essa oportunidade de ouvi-lo. Quando eu fiz a apresentação lá na Academia Sergipana de Letras, o companheiro Jorge Carvalho me perguntou como é que eu achava que seria a recuperação à época, né? Isso eu acho que foi em maio, passado, né? E eu, ingenuamente, resolvi responder que achava que a recuperação da economia seria em V, né? Que é aquela economia que desce, mas que também sobe numa mesma velocidade. Era o que a gente pensava, que havia isso eu estou falando de curto prazo, depois eu chego lá, não vou demorar não, tá? Que havia diversas oportunidades nesse sentido. Depois de algum tempo, como a pandemia não arrefecia, o coronavírus não nos dava trégua, eu pensei numa recuperação em V, ou em U, desculpe, que seria aquela que desce, e você passaria um tempo num patamar lá embaixo e depois voltaria a um crescimento. Hoje eu nem no U eu estou muito seguro. Tá? Eu vi uma explicação extremamente interessante, é por isso que eu estou chegando lá à sua resposta, da recuperação em K. Já que a gente está numa sopa de letras, né? Nós estaríamos numa recuperação em K. O que seria uma recuperação em K? Seria uma recuperação onde houve uma queda geral, mas que depois a classe alta, né, teria uma recuperação e uma recuperação acelerada, e a classe baixa, os menos qualificados, teriam uma queda, e uma queda continuaria numa queda cada vez maior. Isso é que seria uma recuperação da economia em K, em que eu vou chamar de classe alta, e tá, ninguém fique incomodado com esses termos, não. Então, que a classe alta voltaria a um patamar muito alto e a classe baixa teria um patamar cada vez. Isso seria, isso é uma preocupação, né? Que já havia com essas novas tecnologias. Deixa eu te voltar meu exemplo do escritório nosso de advocacia. No fechamento do escritório de advocacia, nós tínhamos a faxineira, nós tínhamos um motorista e nós tínhamos 2 secretárias, tá? Hoje continua precariamente uma secretária trabalhando em home office, mas vai acabar, tá? Eu penso, por exemplo, na coitada da nossa faxineira, tá? Que limpava lá o escritório, etc. Acabou o emprego para ela, né? Não sei como é que ela vai se arranjar. Então, o que é que acontece? As tecnologias, as novas tecnologias são
poupadoras desse tipo de emprego não qualificado. Aliás, toda nova tecnologia é destruidora de emprego. Né? Há um caso clássico em Porto Alegre dos caras que eram os acendedores de lampião da iluminação pública, quando a iluminação pública era feita por lampiões. Tinha que ser um cara de porte atlético, um cara e esses caras eram bem remunerados, porque eles tinham que cobrir cada poste em tantos minutos, etc. Bom, de repente não tem mais não tem mais essa profissão. O jornal era composto por a chamada máquinas linotipo. Eram as máquinas enormes em que como se fosse uma máquina de escrever, em que eram compostos, né, em modelos de chumbo, né, em alto relevo, o que iria ser impresso no jornal, tá? E na parte gráfica, os linotipistas os operadores de máquinas de linotipo, eram os profissionais mais requisitados, mais bem remunerados e mais bajulados dentro desse processo. De repente, no final dos anos 70, todos os jornais passaram por uma modificação muito grande de tecnologia. Os jornais passaram a ter composição a frio, com fotocompositores, depois com os computadores, a composição, etc., e a impressão em offset, tá? E simplesmente o linotipo sumiu. De um dia para a noite, se fechou, abriu outra oficina. Isso no mundo todo. Tá? Isso no mundo todo. Então, linotipista, hoje você pode encontrar algum linotipo por aí, alguém ainda saudosista, mas não existe mais. Né? Então, há essa obsolescência tecnológica, ou seja, a nova tecnologia leva à obsolescência de tecnologias anteriores. Né? Bom, mas o que é que está acontecendo é que essa substituição tecnológica está sendo feita numa velocidade muito grande, né? Trazendo novas formas de organização, etc., e que quem não repare, hoje quem não é nativo digital, tá, vai ter uma dificuldade cada vez maior. As novas gerações, a geração millennium, etc., já tem uma facilidade desse processo que nós não temos. Nós vamos terminar a ficar para trás. Hoje o analfabeto não é só esse analfabeto que não sabe ler, esse acabou, mas o analfabeto tecnológico está muito atrás, sem nenhuma oportunidade, né? Nenhuma oportunidade. Eu citei o Yuval Harari, e cada vez que eu li os livros dele, eu li os três, o Homo Sapiens, o Sapiens, o Homo Deus, e depois as 21 lições para o século XXI. A gente fica cada vez mais inquieto, né? A gente fica cada vez mais inquieto, porque se dizia que ao homem estava reservada a criatividade. Tá? A gente passava toda essa atividade mecânica, a gente passaria para a máquina, mas ao homem fica guardada a criatividade. Hoje não mais. Quer dizer, hoje não mais. Hoje as máquinas, com o sistema de aprendizado de máquinas, as máquinas estão compondo, as máquinas estão escrevendo, quer dizer, as máquinas estão criando. Tá? E isso vai fazer que cada vez mais a gente tem um problema sério, que é um problema do emprego. Tá? Então, isso nos inquieta muito, isso a mim inquieta muito. Eu não sei qual é a saída para isso. Né? Eu, sinceramente, eu estou cada vez mais convencido que a cada dia eu não encontro mais saída. Eu tinha certezas, hoje eu só tenho incertezas. Certo? Hoje eu só tenho inquietações, e eu acho que meu papel é trazer essas inquietações. Tá? Era o meu papel no jornal, quando eu escrevia no jornal. Hoje é o meu papel na internet, de escrever na internet as minhas inquietações. Tá? Então, eu não sei te responder, Antônio, mas eu digo que é uma preocupação que nós devemos ter. Quem não tem uma
uma instrução tecnológica, etc., está extremamente voltado ao fracasso. Hoje se diz até na área que eu estou atuando mais, que é o do direito, que até advogado será dispensável. Os algoritmos da vida aí farão todas as defesas, as peças, etc.